que é metabolismo? Metabolismo é uma palavra que você já escutou várias vezes. E agora eu vou explicar o que é. Metabolismo é o conjunto de ações e reações que o corpo promove visando a manutenção da vida. Lembremos que cada célula precisa estar viva, cumprindo sua função. E é assim que o corpo como um todo consegue sobreviver. Para que isso aconteça, para que as células possam cumprir sua função, cada uma delas, nós precisamos nutrir o organismo de várias moléculas. Moléculas essas que existem na natureza. O que são moléculas? As moléculas são entidades químicas compostos de pelo menos 2 átomos, como por exemplo o hidrogênio e o oxigênio, que juntam-se e formam a água. As moléculas existem no mundo natural e algumas delas constituem o que nós chamamos de alimento ou nutriente. O corpo humano precisa de várias moléculas todos os dias, que precisam entrar no corpo, levando para ele energia, que é algo básico para que todo ser vivo possa sobreviver. Sem energia, ninguém sobrevive. Nem uma máquina, nem um computador, nem um ser vivo. Cada célula precisa de energia e ela é dada por algumas moléculas especiais, dentre elas a glicose, que é um carboidrato, conhecida vulgarmente como açúcar. A glicose é uma molécula que carrega energia química que vai ser necessária para a célula funcionar. A glicose precisa entrar no corpo e chegar a todas as células, para dentro delas ser queimada como um combustível, para gerar energia. Sem essa energia, nenhuma célula pode funcionar. A glicose precisa entrar no corpo e chegar a todas as células, para dentro delas ser queimada como combustível, para gerar energia. Com essa energia, a célula se mantém viva e funcionando. Os ácidos graxos, que são um tipo de gordura, também são combustível, possuindo muita energia, alimentando células que gastam muita energia, como os músculos, por exemplo, que precisam se contrair o tempo todo, e o fígado, que é o nosso grande rei do metabolismo e que precisa de muita energia para funcionar. Vocês não sabem a quantidade de energia que o fígado precisa, porque a quantidade de reações que ele faz todos os dias é impressionante. Estes ácidos graxos também são queimados como combustível, da mesma forma que a glicose, só que eles geram mais energia do que a glicose. Além disso, o corpo precisa de aminoácidos, que são aqueles que constituem as proteínas, dos lipídios, que são gorduras, e dos carboidratos para compor a estrutura das células e tecidos. Gente, o nosso corpo possui uma estrutura, assim como o arcabouço de um prédio, por exemplo. E quem estrutura esse corpo, quem faz, quais são os tijolos desse corpo, são exatamente as proteínas, os carboidratos e as gorduras. São eles que compõem toda a estrutura das células, tecidos, órgãos e do corpo inteiro. Portanto, estes nutrientes, que nós chamamos de alimento, nós chamamos de macronutrientes. Eles atuam como matéria-prima para a síntese de vários outros compostos. O metabolismo é o conjunto de reações que ocorrem para que esses nutrientes que fornecem energia para a gente sejam absorvidos, transportados, transformados e eliminados. Gente, eu vou explicar isso aí para vocês. É preciso absorver esses nutrientes, o que acontece através do trato digestivo. Você precisa usar esses nutrientes, mas para isso precisa transformar eles. E depois você vai compor outras moléculas dentro do teu corpo. Isso você precisa. E além disso, depois de tudo, precisa eliminar os resíduos, aquilo que não serviu para você. Além disso, os nutrientes que vão servir de matéria-prima para a confecção de outros nutrientes, veja que coisa interessante, como neurotransmissores, eu posso falar da serotonina, da dopamina, hormônios como a insulina, por exemplo, sinalizadores celulares, que são substâncias que vão fazer a comunicação entre as células, também precisam ser absorvidos, transportados e eliminados. Metabolismo é composto de uma tríade: absorção, transformação e eliminação. Então você vai ter três partes, 3 momentos do metabolismo. Primeiro você absorve, depois você transforma e depois você vai ter que eliminar aquilo que não serviu para você. Neste sentido,
O metabolismo afeta o trabalho do sistema digestivo, o trabalho do chamado sistema retículo endotelial e o trabalho da pele. O sistema retículo endotelial é um sistema de defesa do corpo da gente e que realiza também um metabolismo intermediário. Ele está presente em todas as células do corpo da gente. É também chamado de SRE, S.RE. É o sistema retículo endotelial. Ele é composto de várias células que transportam substâncias e auxilia na eliminação das toxinas que estão no corpo da gente. No modo transformação, que é um dos períodos do metabolismo, substâncias são modificadas e moléculas simples são usadas como matéria-prima para a síntese de moléculas compostas. Como, por exemplo, você pega os aminoácidos e você junta, o corpo junta os aminoácidos e transforma esses aminoácidos, que são simples, em proteínas. A isto se dá o nome de anabolismo. Um exemplo de anabolismo nós observamos no slide, dos aminoácidos que são usados pelo corpo como matéria-prima para fazer as proteínas. Então, de aminoácidos, o corpo faz proteínas. Estas proteínas vão ter uma função dentro do organismo. Por outro lado, o catabolismo é outra coisa, é o oposto do anabolismo, é a destruição de moléculas compostas para que seus constituintes mais simples sejam lançados no meio interno, para que sejam usados para a síntese de novos compostos. Eu vou explicar isso aqui para vocês. O que é meio interno, em primeiro lugar? Meio interno é o interior do organismo, que não é dentro das células. Então, por exemplo, meio interno é a corrente sanguínea, meio interno é o espaço entre as células. E esse meio interno do corpo é muito importante. Isso é um conceito, inclusive, da fisiologia, muito antigo, inclusive. Então, a homeostase ela é justamente o equilíbrio do meio interno, que vai estar com todos os seus compostos na medida certa, todos bem ajustados e todos nos seus níveis normais. Então, o corpo atua no sentido de cumprir uma programação, na qual o organismo é constantemente energizado. É óbvio que os açúcares, na forma da glicose, e os ácidos graxos são usados para se ter essa energia. E o corpo também vai usar as moléculas dos nutrientes para se regenerar constantemente. Além disso, o metabolismo atua também para que cada molécula de nosso corpo, cada molécula que existe dentro de nós, esteja numa concentração ideal. Ou seja, não pode existir um excesso de nenhuma molécula. Nenhuma pode estar faltando e nenhuma também pode estar concentrada demais. É um processo contínuo de troca com o meio ambiente. Um movimento eterno de transformações. Metabolismo é uma palavra que tem origem no grego, metabale, que vai significar mudança, fazer alterações. A palavra foi um neologismo criado pelo professor alemão Theodor Schwann. Este que está aqui na tela, Theodor Schwann, que viveu até 1882. Ele uniu o termo grego metabole, que significa mudança, com o sufixo ismo, que é relativo a qualidade ou sistema. Nós podemos dizer que o corpo é um sistema fechado, individualizado e não estático, tá? Ele é um sistema. Isso foi um conceito muito antigo, criado por esse professor alemão. O corpo é algo que muda o tempo inteiro. Algo dinâmico, em constante transformismo. Eu acho que essa palavra transformação, ela cabe muito bem para o corpo da gente. Não há nada que fique parado no corpo da gente. Até a própria circulação sanguínea é o tempo todo se movimentando. Parou de circular, você não vai estar mais vivo.